Olá pessoal, e novamente estamos aqui tendo em vista a pandemia do coronavírus. Dessa vez eu venho falar com o pessoal do sexto período, para depois eu vou falar com o pessoal do quinto período. A aula hoje é sobre os efeitos da posse. A nossa aula passada foi sobre classificação, portanto nós estudamos as várias modalidades que os institutos possessórios podem apresentar, para que hoje a gente possa estudar os efeitos. Porém, antes de começar a estudar os efeitos da posse, já no capítulo 3º do Código Civil, nós temos a aquisição da posse. Então vamos lá, vamos formalizar de novo isso. Antes de estudar os efeitos possessórios, é conveniente que nós estudemos a forma de aquisição, as duas formas de aquisição. Por que a doutrina faz isso? Arnaldo Rizzardo, Luciano de Camargo Penteado, Orlando Gomes, o pessoal que se debruçou sobre o direito das coisas. Porque conforme se deu o modo de aquisição, é possível entender os efeitos que o adquirente tem quando exerce a posse. Ok? Então essa é a primeira informação importante da nossa aula. Por isso, o Código Civil, no artigo 1204, diz: adquire-se a posse desde o momento que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Em outras palavras, não disse nada. Se você parar para pensar, ele simplesmente não esclareceu lhufas nenhuma, o legislador, nessa hora. Eu particularmente acho que esse artigo é um horror. Mas vamos tentar entender o porquê. São dois os modos de adquirir a propriedade no direito brasileiro. Ou ela é adquirida de forma originária, ou ela é adquirida de forma derivada. Quando ela é originária, pessoal, ela decorre de um fato. Como, por exemplo, o simples exercício da posse sobre um terreno durante um lapso de tempo. Já estou falando o que aqui? Da uso capião. A posse adquirida a título derivado, por exemplo, ela é aquela posse que se adquire através de um direito, portanto exige translatividade. As partes celebram, em outras palavras, um negócio jurídico. Então, só para começar, eu preciso dizer para vocês aqui. Espera aí que eu fechei a aula 5. Eu preciso dizer para vocês que são duas as formas de adquirir: originária e derivada. Eu posso pensar em várias modalidades de aquisição originária, mas quando eu atrelo o modo aquisitivo originário à compreensão de que ele é um fato, eu elimino o contrário do fato, e o contrário do fato é o direito. Quando eu penso que a posse foi adquirida a título derivado, eu elimino agora o fato e incorporo o direito. Então, para esquematizar, para ficar bonitinho para nós, posse a título originário é um fato. Posse a título derivado é um direito. Posse a título originário é o exercício regular sobre determinado lapso de tempo em um terreno ou em um imóvel. Posse que decorre de um direito pode ter nascido, inclusive, ante a inexistência de exercício possessório, tendo em vista a translatividade que os contratos, por exemplo, originam. Eu posso estar falando de um contrato de compra e venda, aonde o sujeito ainda não conseguiu exercer nenhum ato possessório, porque ele está, por exemplo, impedido, mas ele adquire uma presunção de posse com o registro de imóveis. Ou seja, o juiz e o Estado juiz dá para esse sujeito a possibilidade de exercer a posse através de uma ação chamada de imissão na posse. Nós vamos ver. É uma ação com eficácia integrativa. Ela visa inserir o sujeito na posse. Então, para começar a estudar os efeitos, eu entendo no primeiro momento que é fundamental. A posse pode ser adquirida a título originário ou a posse pode ser adquirida a título derivado. Feito? Agora veja como continua não esclarecedora a linguagem do legislador no artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação, restituído no desbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Aqui o Código Civil fala em manutenção de posse, reintegração de posse e desforço imediato. De 3 institutos que nasceram de algum lugar e que nós não sabemos qual é. Então vamos a ele. Agora que nós já sabemos que a posse é adquirida de duas formas, a título originário e derivado, resta saber o que nasce quando uma pessoa entra em contato com a posse. Então vejam bem,
Determinado sujeito está exercendo atos possessórios. Vencida a etapa do artigo 1208. Não tem clandestinidade, nem precariedade, nem violência. Posse lícita, bonitinha, justa, ele está no terreno. O simples fato desse sujeito estar exercendo a posse desencadeia o que a doutrina chama de relação... Faltou uma aguinha aqui. De relação de causalidade real. O que é a relação de causalidade? É a relação de causa e efeito. Então aqui entra muito uma perspectiva quase que física da questão possessória. Dado A deve ser B. O que é o dado A? Dado A, dado o exercício possessório, deve ser B, os efeitos possessórios, que serão sempre de duas ordens no direito brasileiro. Os efeitos possessórios serão de duas ordens no direito brasileiro. Essa frase eu quero no caderno. Os efeitos possessórios serão de duas ordens no direito brasileiro. Primeiro, formam-se os interditos possessórios, que nascem dessa relação de causalidade, causa e efeito. E em segundo, a possibilidade de conformação do fato da posse ao direito de propriedade. Em outras palavras, a possibilidade do advento da prescrição aquisitiva. A possibilidade do advento da uso capião. Vamos de novo? Vamos de novo. O sujeito entrou em contato com a coisa. Está exercendo atos possessórios. Não foram contaminados pelo artigo 1208. A posse não é clandestina, não é precária e não é violenta. Nasce o quê? Nasce uma posse legítima. Essa posse legítima desencadeia uma relação causal, uma relação de causa e efeito. A saber, de duas ordens, formam-se os interditos possessórios e forma-se a prescrição aquisitiva, que é o uso capião. Os interditos nós vamos começar a estudar hoje, que são efeitos possessórios. Desforço imediato, manutenção de posse, reintegração de posse, interdito proibitório, imissão na posse, nunciação de obra nova, embargos extrajudiciais, lá do Código de 73, que ainda está vigente porque não houve revogação expressa, embargos de terceiro, dentre outros. Né? Então essa matéria do sexto período é muito grande, por isso que eu vou tentar nessa videoaula falar de pelo menos duas, não passar disso, que é para não ficar muito maçante. Tá? Mas eu vou dar um segredo para vocês daqui a pouquinho, espera mais um pouco no vídeo aí. Esse segredo que eu vou dar para vocês, pessoal, é o esqueleto da ação possessória. Com esse esqueleto da ação possessória, você encaixa qualquer ação ali. Dica de ouro, tá? Vamos lá. Estava falando dos efeitos. Muito bem. Essa relação de causalidade que desencadeou esse efeito e desencadeou os interditos, ela é uma relação meio que previsível. Mas pode existir uma exceção, uma única exceção, que é na imissão na posse. Porque se a imissão na posse visa imitir o sujeito no exercício possessório, a eficácia da ação, do comando da ação, é integrativa. Isso significa dizer, pessoal, que não houve o exercício possessório, mas aconteceram os seus efeitos. Exceção da relação de causalidade real. Mas, por enquanto, a relação de causalidade diz: dado A deve ser B. Dado o exercício possessório, deve ser as suas consequências dúplices. A formação das ações possessórias, interdito possessório, é sinônimo de ação possessória. E a possibilidade de conformação do fato da posse ao direito real de propriedade com a prescrição aquisitiva e o advento da uso capião. Por que eu falo que quando eu vou ler o 1210 e seus parágrafos 1º e 2º, o legislador não enfrenta essas características? Porque o legislador brasileiro não é um legislador técnico. Via de regra, o nosso legislador é uma pessoa que não entende muito de direito. Mas a lei ela é quase que intuitiva. Eu, na verdade, se eu não tivesse lido isso na doutrina, eu jamais ia perceber, né? Os autores falam que a legislação brasileira é intuitiva. Eu não concordo. Porque se eu leio no Código efeitos da posse, capítulo 3º do livro do direito das coisas, o possuidor tem direito de ser mantido... Como assim? Tenho que pensar quem é esse possuidor, quem exerce atos possessórios. Tenho que pensar que esse exercício não é em desconformidade com 1208 e a transformação nasce a partir de uma relação de causa e efeito. Agora podemos falar do primeiro interdito possessório, que é o desforço imediato. Deixa eu ir para a aulinha do desforço imediato. Segura aí. Desforço imediato. Pessoal,
Todo mundo sabe que no direito penal, aquela matéria de última ratio, né? Todo mundo sabe que no direito penal existe a legítima defesa. O que é a legítima defesa? É uma resposta com uma agressão permitida pelo Estado através da legislação, justa, para impedir a manifestação ou a continuidade de uma agressão injusta. Em outras palavras, o sujeito apontou uma arma para mim, cuidado com o que eu estou falando, tá? Eu tenho o direito de apontar uma arma para ele. Eu não estou questionando aqui se você tem ou não porte, se você tem ou não posse de armas, mas a regra é, o sujeito apontou uma arma para mim, eu não estou permitido apenas de apontar uma faca ou um punhal para ele. Ou seja, deve haver uma proporcionalidade entre a ação do sujeito e a reação da vítima. E aí, lá no direito penal, vem uma série de teorias que eu vou pedir para que vocês importem para o direito civil. Mas eu tenho algo triste a dizer para os penalistas. Quem inventou isso foi o direito civil, tá? E aqui no direito civil, no direito das coisas, o nome dessa ação é desforço imediato. Desforçar de forma imediata a propriedade é agir com atos de legítima defesa para proteger o seu bem que está sendo violado. Vamos lá. Imagine que determinado sujeito entrou na tua casa, invadiu teu apartamento, invadiu tua chácara, invadiu tua fazenda, ou o local onde você tem custódia particular. Você está ali reservado naquele contexto. Você tem que passar a mão no telefone e ligar para a polícia? É uma boa. Você tem que fazer uma petição que vai demorar horas para ficar pronta de manutenção de posse, se for o caso de turbação, de reintegração de posse, se for o caso de esbulho, ou você pode, com a tua própria força, Arnaldo Rizardo, não sou eu que estou dizendo, com essa tutela manu militare, colocá-lo para correr dali. Pode. Nossa, então você está querendo me dizer que eu posso pôr no pontapé, no chute? Sim, a legislação e a doutrina falam em meios físicos para repelir a agressão injusta. O sujeito que está invadindo minha casa? Pode, mas não exagere. Se ele entrou com uma faquinha, não pegue uma escopeta para recebê-lo. Estou falando muito sério. Porque um dos requisitos do desforço imediato é a incontinência. Ele deve ser incontinente. Em outras palavras, logo após a agressão injusta para repeli-la de forma proporcional. Ou seja, se você se exceder nos atos de desforço imediato, você vai responder por esse excesso, né? Tem um trecho no livro do Arnaldo Rizardo que eu sempre leio para os meus alunos, que agora não vai dar por conta dessa estrutura de videoaula aqui, eu vou passar apenas um resumo, na página 98. Ele diz que o movimento sem terra é um movimento composto por pessoas delinquentes. Então vamos lá, deixa eu começar devagar. Não dá para fazer uma afirmação tão categórica assim, pessoal, em relação ao movimento social. Eu acho que o autor erra quando ele faz esse tipo de coisa. Mas nós não estamos aqui para julgar autores, né? Mas o que ele quer dizer quando ele fala que constitui um movimento de desocupados, não tão deserdados, da força de participação do processo produtivo, mas mais incluídos em atos que se manifestam, como é que está escrito lá no livro? Que se manifestam como movimentos de cunho delinquencial. O proprietário que encontra nas regras em amparo, força pronta e imediata para repelir essa agressão. Ele quer dizer o quê? Tem legítima defesa da posse e tem legítima defesa da propriedade. Admite-se a forma da legítima defesa de terceiro? Admite-se. Então admite-se a forma do desforço imediato realizada pelo detentor? Admite-se a forma do desforço imediato realizada por aquele que está ocupando a coisa a título precário? Em favor de terceiro, além de precário? O que vocês acham? Sim para tudo. Admite-se, pessoal, porque a proteção possessória ela é extensa. Assim como a legítima defesa também tem várias hipóteses, respondendo sempre pelo excesso. Ainda nesse artigo, 1210, a legislação fala: o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação. Turbação, o que é turbação? Imagina a palavra perturbação. Tira o per da palavra, pega só o turbação. Não parece um incômodo? É esse o conceito. Turbação, incômodo ao exercício possessório. Quando você estiver diante de uma situação que configure, do ponto de vista técnico, turbação, a ação correta é a manutenção de posse. E a turbação tem
4 modalidades. Ela pode ser positiva, negativa, direta ou indireta. Vamos começar com a positiva. A turbação positiva envolve uma ação molestadora sobre a posse. Imagine que uma construtora está implantando estacas num terreno onde não há certeza se ela é legítima possuidora ou não. Ou tramita uma ação reivindicatória para discutir a real propriedade. E chega-se à conclusão de que a propriedade não é dessa construtora, mas ela já começou atos primários de construção, que vão desencadear mais efeitos do que apenas possessórios, né? Se aquele valor for superior ao terreno, adquire essa propriedade. Então é muito perigoso. Mas o que essa construtora faz do ponto de vista técnico? Turba de forma positiva, através de uma ação. Turbação negativa, segundo Arnaldo Rizzardo, é a colocação de um obstáculo impediente ao exercício possessório, como, por exemplo, o levantamento de um muro ou uma cerca. Imagine que você tem 2 casas, a casa da frente e a casa dos fundos. Consegue imaginar esse exemplo? Tá difícil para mim porque eu não estou desenhando aqui. Casa da frente e casa dos fundos. Para entrar até a casa dos fundos, eu tenho que passar pela casa da frente. E geralmente o dono dessa casa aqui é o dono dessa outra também. E subloca ou loca a casa dos fundos. Num belo dia, esse cidadão da primeira casa aqui, decide construir um muro. E o possuidor dali não consegue transpor essa barreira. Ele tá ou não tá turbado em sua posse? Tá, sobre a forma negativa. Ok? Então, primeira turbação positiva, segunda turbação negativa. Próxima. A turbação pode ser direta ou indireta. Na turbação direta, a ação molestadora sobre a posse recai sobre o próprio bem turbado. O exemplo da doutrina é a abertura de terreno, a abertura de caminho em terreno vizinho. Já viram falar do carreirinho? Já viram falar daquele... no interior tem isso, né? Aquela passagem quase que forçada que o sujeito faz para sair de um terreno para o outro. Turbação direta. Esse ato de incômodo ao exercício possessório recai diretamente sobre o bem. E a turbação indireta, essa é fascinante. É aquela que envolve atos oblíquos, reflexivos, que podem vir a comprometer o exercício possessório. Então imagine 2 hotéis de alto padrão no município de Curitiba. Não, um hotel de alto padrão e outro hotel que fica na esquina, é que um caso real, né? Também não posso falar o nome do... Eu adoro hotel, já perceberam, né? Mas um hotel de alto padrão e um hotel bom, ambos na mesma rua. Imagine que uma notícia falsa é veiculada pelo hotel de menor porte em relação ao hotel de maior porte. Por exemplo, os cofres estão sendo furtados pelo serviço de quarto e as camareiras estão fazendo um serviço que deixa os banheiros contaminados por atos intencionais, por atos dolosos. Não importa, uma notícia qualquer. Se essa notícia representar uma diminuição no fluxo de hóspedes daquele hotel prejudicado, eu estou diante de uma turbação reflexiva, oblíqua ou indireta sobre o exercício possessório. Agora imagine o cliente vai buscar você no teu escritório e... Doutor fulano, doutora fulana, está acontecendo isso. Você vai fazer uma ação de reparação civil por danos morais? Você não vai mais fazer uma ação civil de reparação, uma ação de reparação civil por danos morais. Você fará agora uma ação de manutenção de posse por turbação oblíqua, por turbação indireta, por turbação reflexiva. E lá no bojo dos pedidos, você vai solicitar, requerer ao juiz a imediata cessação dos atos de turbação indireta, em outras palavras, que a notícia falsa seja interrompida, a fixação de astriintes, multas diárias pela transgressão do preceito cominatório, perdas e danos e lucros cessantes, que é aquilo que o sujeito deixa de ganhar com a perda dos hóspedes que não estão mais frequentando o hotel. Viram que legal? Então, professor, o aluno me pergunta, mas não dá para fazer uma ação de reparação civil por danos morais? Dá. Mas por que você pode fazer uma ação fruto de uma diagnose jurídica muito superior se você vai fazer uma reparação civil por danos morais? Então, a partir de agora, isso nos leva a uma conclusão acerca dos pedidos na ação de manutenção de posse. Só que essa conclusão eu falo agora para poder falar depois de uma outra característica, que vai ficar para um outro videozinho, para não ficar muito comprido. Que, nas ações possessórias, só agora um spoiler que vem por aí,
nas ações possessórias é perfeitamente possível cumular pedidos possessórios, não podendo faltar o pedido genuíno, que na manutenção de posse é aquele que envolve a cessação dos atos de turbação. Os demais pedidos, lucros cessantes, fixação de astreintes, dano material, dano moral, etc., né? Eles devem constar da petição. O que não pode faltar, nenhuma ação, é o pedido genuíno. Aqui, na manutenção de posse, a cessação dos atos de turbação. Muito bem, mas quais são os requisitos da manutenção de posse? Basicamente 3. Primeiro, permanência do autor da ação de reintegração de posse no exercício possessório. Como é que é? Permanência do autor da ação no exercício possessório. Percebem que ele está sendo apenas incomodado? Eu não usei a expressão afastado. Afastado é esbulho, é tema de uma outra ação possessória chamada de reintegração. Na manutenção de posse, o sujeito permanece o exercício possessório, mas agora truncado, incomodado. Ele está sendo algumas vezes interrompido. De repente ele vai lá e consegue exercer. Percebe que é um vício ruim, mas que não é um vício tão inviabilizante. Portanto, permanência do autor da ação da posse. Segundo, prova anterior da posse do autor da ação. Eu não posso provar que eu estou sendo incomodado no exercício possessório se eu nunca exerci a posse sobre determinado imóvel ou sobre determinado terreno. Prova anterior da posse é um requisito fundamental. E por fim, turbação levada a termo pelo réu. Se você não provar o incômodo que está acontecendo, eu não tenho a menor possibilidade de conseguir a procedência desse pedido. Basicamente, o que eu quero falar nessa curta videoaula para vocês hoje é isso. Porque na nossa próxima eu quero passar o esqueletinho da ação possessória, para depois poder falar das demais características, inclusive dessa ação que eu falei aqui. Combinado? Revisão rápida. O que nós falamos nessa videoaula curtinha? Primeiro, são 2 os modos de adquirir a posse e a propriedade no ordenamento jurídico brasileiro, originário e derivado, que decorre de um fato, que decorre de um direito, que dispensa a translatividade através do negócio jurídico, que exige a translatividade através do negócio jurídico. Entenderam o esquema aqui? Aqui eu tenho originário e aqui eu tenho derivado. Aqui eu tenho um fato, aqui eu tenho um direito. Aqui eu tenho que dispensa a translatividade, o modo aquisitivo originário não exige a celebração do negócio jurídico, e aqui, direito, eu preciso do negócio jurídico. Vencidos isso, eu parti para a relação de causalidade, que é muito marcante, pessoal, no direito real. Dado A deve ser B. Dado A deve ser B. Dado o exercício possessório, desencadeiam-se os efeitos da posse, que são de 2 ordens. A formação das ações possessórias, os interditos possessórios, e a possibilidade de conformação do fato da posse, do fato do direito à propriedade, ao direito em si, ou seja, a prescrição aquisitiva por uso capião. Vimos uma primeira, que é o desforço imediato, a mesmíssima coisa no direito penal, joga para o direito civil, mas o bem jurídico protegido aqui é o patrimônio, e a manutenção de posse, esse pedacinho inicial dela. A ação voltada contra atos de turbação. A turbação tem 4 formas, lembra dela? Positiva, negativa, direta e indireta. E depois o que nós falamos? O pedido da ação possessória. Fundamental. Tem que ter o pedido genuíno e os demais pedidos que são possíveis. Pessoal, muito obrigado. É curtinho, é rapidinho e a gente vai se encontrar logo logo. Se Deus quiser, esse pesadelo vai passar. Tchau!